Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando a calopsita abandona os ovos no ninho. Chora, né? Durante a reprodução podem surgir vários problemas aí que podem atrapalhar o nascimento e o desenvolvimento dos seus filhotes, mas com certeza um dos que mais aterroriza a galera é o abandono de ninho quando as aves já estão com ovos. E acreditem, esse é um problema comum e que não é simples de resolver. Mas sabe o que é muito simples de resolver? A quantidade de curtidas aqui desse vídeo. Então eu vou pedir para você parar um segundo da sua vida e clicar aqui embaixo no joinha, na mãozinha para cima. Assim você ajuda o vídeo a crescer, o canal a crescer e eu consigo produzir para vocês conteúdos cada vez melhores. Mas antes da gente pensar em o que fazer com os ovos, como é que a gente faz para salvar esses filhotes, a gente tem que tentar entender o porquê que as aves estão abandonando o ninho, tá? Existem diversos motivos, mas assim, dentre todos os motivos, os principais são estresse. Verifique se as suas aves não estão reproduzindo num ambiente estressante, onde passa gente toda hora, tem muito barulho, passa animal, tem predador e etc. A nutrição, tá? Então vê se de repente elas não estão magras demais, se de repente elas não estão com as fezes esquisitas, se elas estão com uma nutrição adequada ao período de reprodução, porque isso é um motivo para elas abandonarem o ninho também. E em terceiro lugar, a idade, a experiência dessas aves, porque é muito comum as aves novas cometerem erros na reprodução e até esse erro de cálculo. Às vezes elas acham que os ovos não vão nascer e abandonam antes da hora. Tá bom? Então, verifique aí todo o teu ambiente, né, para você ver como que está sendo essa reprodução. Eu dei aqui 3 exemplos, mas são muito mais do que isso. E tente corrigir os problemas antes de você pensar só em tentar salvar esses ovos, tá legal? Mas eu sei, gente, que muitas vezes a gente não tem tempo para avaliar, ou melhor, tem tempo para avaliar, mas os ovos não tem tempo para a gente esperar entender o que aconteceu para tentar corrigir na próxima. A gente tem que salvar aqueles ovos ali que foram abandonados, tá? Então vocês vão salvar os ovos, mas não esqueçam de avaliar a reprodução de vocês sempre para tentar entender o que aconteceu, porque não é normal as aves abandonarem o ninho. Vamos lá! O que a gente precisa saber é que os ovos, eles em média, eles resistem até 12 horas sem choco. Então, se o seu casal abandonou ontem à noite, ainda dá tempo de salvar. Se ele já abandonou anteontem e não chocou mais, é muito difícil de você conseguir salvar, tá? Então, vamos calcular aí mais ou menos 12 horas sem choco, você consegue salvar esses ovos, tá? Isso, é claro, é uma média, porque o embrião, se tiver um pouco mais velho, ele resiste um pouco mais de tempo. E também depende muito da temperatura externa ali na região em que você mora, tá? Então é mais ou menos uma média para vocês se guiarem. Beleza, então você já sabe mais ou menos o tempo que você consegue salvar o seu filhote. Mas antes de eu te dar soluções para você salvar esses ovos, eu gosto de explicar direitinho as informações técnicas, porque dentro dessas informações você consegue criar na sua casa. Então antes de eu te falar, coloca num forno, coloca debaixo de outra ave, eu vou te dizer o que você precisa fazer para que aqueles ovos eclodam, tá? E são 3 informações técnicas, não tão simples, mas são 3 informações técnicas que você precisa saber, tá? Primeira é que os ovos têm que estar numa temperatura ideal para que os filhotes se desenvolvam e nasçam, que para a calopsita é em torno de 36,7 graus. Então, baseado nisso, você sabe que você precisa de um termômetro para poder medir ali a temperatura do ovo, a temperatura do ar em volta do ovo, para você conseguir, então, fazer esses ovos eclodirem. A segunda informação é que os ovos precisam de umidade. Então, tem gente que coloca os ovos numa incubadora e coloca um potinho de água do lado para que aquela água vá evaporando e traga umidade para os ovos. Tem gente que prefere, de vez em quando, espirrar com um borrifador um pouquinho de água em cima dos ovos. Tanto um quanto o outro funcionam. Eu não tenho como dizer para vocês aqui quanto de umidade seria ideal, porque ninguém vai ter aí um termômetro para medir a umidade do ar, a umidade dos ovos, né? Então, assim, vocês têm que saber que precisa de vez em quando trazer uma umidade um pouco mais alta para aqueles ovos. Eu gosto de borrifar, que é como os pais fazem. Eles se molham na banheira
e com as penas molhadas eles entram no ninho e acabam molhando aqueles ovos um pouquinho, tá? Um pouco de 3 em 3 dias, tá? Uma vez a cada 2 dias, não precisa muito. E a terceira informação que a gente tem que saber é que os ovos precisam se movimentar, tá? Os ovos têm que se movimentar pelo menos 4 vezes por dia, porque senão o filhote ele gruda na casca do ovo, e não só por esse motivo, mas que é importante a movimentação para o desenvolvimento do embrião. Então, 4 vezes por dia você vai pegar o ovinho e vai virar ele de cabeça para baixo. Você vai girar ele. Girou, parou. Daqui a um tempo, girou de novo. Daqui a um tempo, girou de novo. O ideal é que você faça pelo menos 4 vezes, tá? Se quiser fazer de hora em hora, ótimo, mas pelo menos 4 vezes. Tá, Felipe, como é que eu faço para esquentar então esses ovos, para manter eles quentes? Eu coloco no forno? Bom, se você não tiver uma ave para chocar aqueles ovos para você, você vai precisar fazer isso de uma forma artificial. E a primeira coisa que as pessoas pensam é numa lâmpada, porque historicamente, né, tradicionalmente a gente usava as lâmpadas para poder esquentar, manter uma coisa aquecida, né? Isso quando as lâmpadas eram incandescentes, mas isso já mudou, gente. A lâmpada LED, ela não esquenta como a lâmpada incandescente esquentava. Então é mais difícil de você manter a temperatura que você precisa com uma lâmpada. Para isso, existem resistências que você compra na internet por 30 e pouco, 40 e poucos reais, ou lâmpadas de aquecimento, que elas não têm luz. Você joga aí no Google que você vai achar a lâmpada de aquecimento ou resistência para aquecimento, tá? De aves, de ninhos, etc. E aí, esses dois produtos são mais baratinhos, é uma solução rápida, mas tem toda uma complicação de fios e cabos e você tem que fazer uma gambiarra enorme para conseguir montar ali uma estrutura e manter os ovos aquecidos. A segunda alternativa, que eu acho que é a melhor para quem tem uma ave, um casal, né, que tem filhotes que de vez em quando abandonam e quer ser um pouco mais prevenido, é o ninho aquecido. O nosso parceiro Alza, o parceiro aqui do canal, entra lá no site deles www.alza.com.br, tem o contato, liga e fala que você quer o ninho aquecido do Plantel Amigo de Penas. Ele tem todo esse aparato aqui por dentro que você liga na tomada, ele aquece, você consegue inclusive acompanhar a temperatura pelo medidor que acompanha ele. Então ele já está todo montado, perfeito, e eu acho que é uma solução ótima para quem cria de uma forma amadora, para quem tem poucos casais, super atende, tá? A terceira alternativa que eu dou para vocês também vem da Alza. Tem um produto que eles chamam de incubadora e um produto que eles chamam de UTA, mas agora eles fizeram um produto juntando as duas. Mesmo assim, você pode usar a incubadora como UTA, tá? Como é que funciona? Essa incubadora, ela já mexe os ovos para você, já mantém os ovos na temperatura que você quer e você coloca ali um recipiente com água que ela já faz essa umidade perfeita do ar para os seus ovos, tá? A taxa de eclosão é muito boa, é muito alta para quem é criador. Não pode ficar sem uma incubadora artificial, tá? Para quem não é criador, mas quer uma coisa mais profissional, né, que te dê menos trabalho, é uma opção boa também. Ah, Felipe, mas você falou de soluções que demoram mais de 12 horas. Então, se o meu casal já abandonou o ninho e eu preciso correr com uma solução, nenhuma dessas soluções me atende, porque até a resistência, né, que chegaria de repente mais rápido, ela vai demorar aí pelo menos 1 dia, 2 dias para chegar e os ovos já morreram até lá. O que eu posso fazer? Bom, você tem que criar uma maneira de aquecer aqueles ovos, tá? Uma dica que eu tenho, mas não tem jeito, eu preciso fazer isso, não estou preparado, fui pego de surpresa, uma galera faz e me deu essa dica e eu estou compartilhando aqui com vocês. Colocar dentro de um pote de sorvete os ovos e colocar em cima de um modem de computador, de internet ou de um aparelho de TV a cabo. Porque eles são quentinhos e a temperatura deles mantém os ovos ali numa temperatura mais próxima do que eles precisam, tá? Mas é um caso de emergência, gente. Não é pra você, então não preciso me preocupar. Toda vez que acontecer esse problema aqui em casa é só eu colocar em cima do modem de internet que tá tudo bem. Não é. Não dá pra você chocar os ovos 18 dias em cima do modem. É complicado. Fazer esse choco artificial já é complicado e sem as ferramentas necessárias é mais complicado ainda, tá bom? Então, se você tem uma criação pequena, ou se você se importa, ou se você tem esse problema constante na tua criação, é importante que você tenha aí uma estrutura um pouquinho melhor, ou
uma incubadora artificial ou um ninho aquecido ou pelo menos uma lâmpada, uma resistência, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês consigam aí salvar os ovos caso isso aconteça na casa de vocês. Lembrando que a playlist reprodução aqui do canal tem muita informação sobre reprodução, então talvez nessa playlist você consiga solucionar os problemas aí de abandono de ninho, tá? E quero lembrar vocês que eu também tenho o meu curso Como Cuidar de Calopsita.com, que lá tem um conteúdo exclusivo e completo para você aprender a cuidar da sua calopsita da melhor maneira possível, evitando doenças, com um manejo completamente diferenciado. O link está aqui embaixo na descrição. Vou deixar também o link do cupom de desconto, tá bom? Julho a gente tem desconto. Aproveita que é só até o dia 30. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.